Ninguém dava um centavo pelo cara, um verdadeiro excluído da sociedade. Mas a vida dele mudou radicalmente quando ele recebeu uma mão amiga de um representante de uma empresa, que acreditou nele quando ninguém mais acreditava. E o que ele fez em troca transformou a vida dele. E mais, o mais importante ainda, fez o bem à sociedade. No entanto, essa transformação não veio de graça, custou-lhe muito suor, dedicação e determinação. Hancock, depois de tomar umas, ele começa a cantar. Eu dormi na praça... Pensando, não, eu não canto, é brincadeira, não canto nada disso não, vamos lá. Um grupo de criminosos ardilosos mergulhado em atividades ilegais encontra-se em uma perseguição frenética, escapando das garras da lei inclemente. Hancock, um anti-herói atormentado, entregou-se completamente ao calor de uma garrafa de uísque, afundando-se em um sono profundo. No entanto, a reviravolta do destino ocorre quando uma criança corajosa entra em cena, sacudindo-o do seu torpor alcoólico com um grito urgente. Hancock se levanta e o garoto diz: "Os bandidos." Ele ouviu o apelo desesperado da criança, mas aquilo acabou se transformando em uma verdadeira confusão. As ações desastradas que ele tomou até chegar aos bandidos causaram um estrago ainda maior do que o próprio crime que os criminosos cometeram. É verdade que ele conseguiu finalmente capturá-los, mas ao mesmo tempo a cidade ficou em um estado de destruição lamentável. Eu não sei se ele salvou a cidade dos bandidos, acho que a melhor colocação é que ele salvou as pessoas do bandido. Hancock tirando o seu lazer e escutando os noticiários quando de repente entra algumas mulheres. Elas cochicham entre si. Com muita insistência ela consegue o que ela quer. Eles foram para a cama e fizeram o famoso Very for Fight. Seguimos em diante. Ray recebeu um convite emocionante para apresentar o seu projeto diante de uma plateia repleta de investidores ansiosos. No entanto, quando ele começou a explicar a estratégia do projeto, era evidente no rosto de cada um deles que algo não estava certo. A expressão da desaprovação era clara como o dia, indicando que a negociação não estava indo pelo melhor caminho. Após um dia frustrante no trabalho, o Ray finalmente se dirigiu para casa, ansioso por um pouco de alívio. No entanto, seus planos foram interrompidos quando ele ficou preso em um engarrafamento justamente sobre os trilhos do trem. Ele pensou que talvez conseguisse se arrastar para fora a tempo, mas a sorte não estava do seu lado dessa vez. A tensão aumenta quando, no último instante, Hancock aparece batendo no teto do carro e salvando seu dia. Era tão simples para Hancock apenas remover o carro e voar para longe da linha, mas não, ele escolheu causar um caos total. As pessoas ficaram furiosas com a sua ação e começaram a falar que ele merecia ser processado. Se esse filme fosse lançado em 2024, provavelmente seria cancelado na primeira semana, por causa da reação do público. Hancock mirou num homem mais cheinho e deu uma resposta provocativa, dizendo que quem merecia um processo era o McDonald's. Muito... A situação ficou cada vez mais tensa e engraçada ao mesmo tempo. Hancock levou Ray para casa voando e quando chegaram, a esposa de Ray, Mary, o recebeu com um olhar que transbordava de surpresa e curiosidade. Ray, notando o olhar e integridade da sua esposa, não hesitou em fazer um convite caloroso a Hancock para almoçar com eles. A atmosfera estava cheia de emoções e expectativas, enquanto todos se preparavam para compartilhar um momento especial juntos. Ray é um homem visionário, porém seus projetos da empresa não obtiveram sucesso até que Hancock cruzou seu caminho. Foi nesse momento que uma ideia genial iluminou sua mente, a possibilidade de transformar Hancock. Enquanto os Estados Unidos buscavam desesperadamente prender Hancock, Ray viu nisso uma oportunidade imperdível para provar que Hancock não era um ser maligno e que ele poderia redirecionar sua vida, ajudando o país a combater os bandidos sem causar destruição na cidade. A emoção e a tensão no ar era palpável enquanto Ray lançava sua ousada proposta. Hancock se viu diante da população, fazendo um discurso breve e sincero, ainda que contra sua vontade. Sabe que essa era a única saída que ele restava para tentar fazer algo correto, sem causar mais prejuízo às pessoas. A emoção permeava o ar enquanto ele lutava para encontrar as palavras certas, ciente de que estava tomando um caminho inesperado, mas necessário, para redimir o seu passado. No primeiro dia
dia de prisão, todos os detentos se reuniram, buscando uma maneira de lidar com a situação. No entanto, alguns deles pareciam confusos, talvez pensando que Hancock tinha sido preso devido à perda dos seus poderes, o que parecia um equívoco absurdo. A situação estava impregnada de tensão, mas também havia um toque de humor nas conversas, já que a ideia de Hancock ter sido capturado por perder os seus poderes era simplesmente inacreditável. Os dias de Hancock na prisão estava chegando ao fim, mas o tédio estava crescendo cada vez mais. Até que um dia o carcereiro apareceu na cela com uma notícia que mudaria tudo. O chefe de polícia precisava de sua ajuda, e o plano de Wei estava prestes a entrar em ação. É incrível pensar como a vida pode ser assim às vezes. Uma pessoa pode ter um talento incrível, só precisa de orientação e oportunidade para brilhar da melhor forma possível. A emoção estava no ar, pois um novo capítulo estava prestes a começar. A situação estava pegando fogo, com os policiais em apuro e a bala comendo solto. E então, de repente, Hancock chegou, vestindo-se com o seu novo estilo inconfundível. Sua chegada impactou ainda mais do que quando ele costumava chegar quebrando tudo. A emoção era palpável, pois todos os olhares se voltavam para ele, pronto para enfrentar o caos e trazer uma esperança brilhante para aquele momento tenso. Os bandidos fizeram todos de refém, ameaçando suas vidas com bombas perigosas que havia colocado em cada um deles. Eles não esperavam de forma alguma a súbita aparição de Hancock, afinal, ele estava atrás das grades. Hancock enfrentou a situação determinadamente, eliminando um bandido após o outro, e o último sobrevivente tentou negociar com ele. No entanto, Hancock nunca esteve do lado dos bandidos, ele sempre foi meio desajeitado, mas decidido. O último criminoso, segurando o detonador nas mãos, estava sob pressão, sabendo que um descuido poderia resultar a morte de todos ali, exceto o destemido Hancock. A tensão do ambiente era palpável enquanto o destino de todos dependia da habilidade de Hancock em resolver a situação explosiva. Quando ele saiu com todos os reféns a salvo e o detonador em mãos, um coro de aplausos irrompeu dos policiais e das pessoas que estavam do lado de fora. Foi incrível ver como o plano de Wei funcionou perfeitamente, mas nem tudo são flores, meus amigos. Nem tudo. Acompanhe comigo que eu vou desenrolar contigo. A teoria elaborada por Wei parecia perfeita, como se tudo estivesse indo às mil maravilhas. No entanto, quando coloca em prática por Hancock, isso se revelou um grande problema e eu vou te mostrar exatamente como as coisas se desenrolaram. Hancock e a família de Wei se reúnem em um restaurante para celebrar essa grande conquista. Enquanto todos desfrutavam da refeição, Hancock lançou uma pergunta simples: como vocês dois se conheceram? O clima ficou tenso porque o Wei tentou escapar da conversa, devolvendo a pergunta: e você, Hancock? Fala mais sobre você. Hancock revelou que sempre foi de Miami, e nesse momento a esposa de Wei lançou um olhar profundo em direção a ele, percebendo que ele realmente não tinha lembrança alguma. A única coisa que permanecia viva em sua mente era os 2 ingressos para o evento, e mais uma vez aquela loira misteriosa lançou um olhar integrante. Hancock concluiu com emoção dizendo: eu sei que eu não sou a melhor pessoa do mundo, mas ninguém se preocupou em visitar-me no hospital. Ninguém. Wei acabou bebendo demais e precisou ser carregada até o seu quarto, completamente alheio à situação. Foi então que a esposa de Wei notou a mão machucada de Hancock. E aqui é onde os problemas começam, problemas que Hancock ainda não percebia. Em um momento de confusão, Hancock lançou um beijo inapropriado. Isso foi errado, viu? Mesmo em todas as situações, isso foi errado. E esse gesto custou caro. A esposa de Wei, furiosa, o expulsou de sua casa e proibiu de falar com seu marido. Wei acorda dia seguinte e sua esposa fala que Hancock espirrou e causou tudo aquilo. Rapaz, tá certo isso? O Moreno tá ignorante. Olha só quem surgiu do nada. Hancock decidiu realizar alguns testes para descobrir se ela era realmente como ele, mas esses testes tiveram que ser adiados até as 4 da tarde. Quando ela finalmente chegou ao container, a tensão no ar aumentou e acredite, as coisas esquentaram de verdade, ao ponto das pipocas começarem a estourar. Hancock estava desesperado por explicações, já que não se lembrava de nada, mas ela resistia a compartilhar alguns segredos. Foi só quando ele voou em direção ao Wei e ameaçou contar tudo a ele que o clima realmente pesou. A treta ficou tão intensa que eles acabaram bem em frente ao prédio de Wei, e o cara conseguiu ver tudo lá de cima. Desolado, Wei volta para casa em seu carro e sua esposa o acompanhou, mas voando, deixando o carro para trás lá no container. Agora finalmente revela o segredo
segredo guardado por tanto tempo. No passado, Hancock foi meu marido, mas nos separamos. Não importa o quão longe eu vá, ele me persegue. Lembra da mão machucada? Agora tudo se encaixa. Hancock, quando está próximo da loirona, seus poderes vão diminuindo, a ponto de torná-lo um humano comum. Foi assim que os outros da mesma linhagem que ele morreram. A verdade estava finalmente revelada, e o clima estava carregado de emoções e revelações chocantes. Pô, isso deve ser muito difícil pro Ray. Depois de uma discussão acalorada com a cabeça a mil, Hancock tomou a decisão de ir até o mercadinho. Ele até tentou pegar um suco, buscando uma abordagem diferente, mas a adrenalina estava tão alta que ele acabou pegando 2 litros de bebida. O dono do estabelecimento anunciou o preço de forma ríspida, como se fosse um código da polícia, e Hancock levou um tempo para entender. No entanto, ele desafiou o bandido com ousadia, oferecendo meu chocolate contra o seu revólver. O que Hancock não havia percebido eram os efeitos colaterais que haviam surgido após sua aproximação com a ex-mulher. Ele sempre havia resistido a tiros, mas desta vez a bala perfurou seu corpo, causando uma reviravolta impactante na situação. O grande problema é que ninguém me pareceu se importar com a integridade de Hancock. Os noticiários divulgaram a notícia chocante que Hancock havia sido baleado. Agora imagina a quantidade de pessoas que sofreram em suas mãos vendo essa notícia como a oportunidade perfeita para finalmente fazer algo contra ele. E foi exatamente o que aconteceu. Lembra daquela invasão no prédio com aquele cara que perdeu a mão e tudo mais? Pois é, Mary fez uma visita emocionante a Hancock no hospital, onde ela começou a desvendar como tudo aconteceu, levando-o ao ponto em que eles estavam naquele momento. O problema era que os bandidos estavam subindo no elevador, com o objetivo claro de eliminar Hancock. E dado que os dois estavam próximos há alguns dias, a situação tornava-se cada vez mais mortal, a cada momento que passava. Em um momento crucial, Mary foi atingida por um tiro, enquanto Hancock enfrentava uma luta feroz com os bandidos. Mesmo sem armas, aqueles bandidos se revelaram uma ameaça formidável, mas Hancock lutava para sobreviver. Quando ele tentou se afastar de Mary, dirigindo-se à janela, foi atingido por um tiro nas costas. Como seus poderes estavam enfraquecidos, essas balas faziam uma grande diferença. Então, em um instante de desespero, Ray chegou e com um movimento ousado cortou o braço do bandido para salvar Hancock, marcando um momento de ação intensa e heroísmo. Após alguns minutos agonizantes no chão, um suspiro finalmente escapou de Hancock e ele saltou do topo do prédio. À medida que ele se afastava, sua energia e poder retornavam, revelando-se a uma cena de pura emoção e alívio. Um ano se passou, Ray e sua família desfrutavam de um passeio tranquilamente no parque, quando o telefone tocou. Ray atendeu e do outro lado estava Hancock, que disse: "Olhe para cima." O coração do Ray disparou quando ele viu sua marca que ele tanto desejava agora brilhando na lua. Que divulgação poderia ser melhor do que essa? Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou e chegou até aqui, eu peço que você se inscreva, deixe teu like e comente sobre o vídeo. E se você tem alguma sugestão, tá aí os comentários. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Fui!